Uma montanha sagrada que ninguém pode escalar. Um templo misterioso em sua base, guardando segredos incríveis. Cavernas ocultas, arquivos ancestrais mantidos em total sigilo. Estes são sítios arqueológicos proibidos, onde nem mesmo especialistas têm permissão para entrar. Um dos mais enigmáticos fica no Tibete, o Monte Kailash. O Templo do Monte Kailash. Uma das montanhas mais misteriosas e sagradas do mundo. Para hindus e budistas, é o verdadeiro centro espiritual do universo. Mas sua importância vai além e ninguém pode escalá-la. Os moradores acreditam que tentar subir o monte traria má sorte ou até uma catástrofe. Na base da montanha, há um templo envolto em segredos. O que estaria escondido ali? Artefatos antigos? Relíquias poderosas? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que tudo está enterrado bem abaixo do solo. Mas a verdade pode nunca ser revelada. O local é tão sagrado que permanece inacessível há séculos, tornando-se um verdadeiro território proibido para exploradores e arqueólogos. As cavernas ocultas das Grutas de Mogal. Escondidas na China, as Grutas de Mogal são um verdadeiro tesouro arqueológico. Um complexo de mais de 700 cavernas repleto de arte milenar, com estátuas, murais e pergaminhos que contam séculos da história do budismo. Embora algumas dessas cavernas possam ser visitadas, muitas são completamente proibidas. O motivo? Elas são incrivelmente delicadas. A arte preservada ali é tão frágil que até a respiração excessiva de turistas poderia danificá-la. Imagine só, um deslize e uma pintura de 1000 anos acaba coberta de marcas de dedos engordurados. Por isso, algumas cavernas foram lacradas para sempre. Nem mesmo pesquisadores tiveram acesso a elas. O que pode estar escondido ali? Apenas arte frágil ou algo mais? Os arquivos secretos do Vaticano. Desta vez, não estamos falando de um local antigo e abandonado, mas de algo moderno e igualmente proibido, os arquivos secretos do Vaticano. Esse acervo gigantesco guarda documentos e manuscritos que remontam a séculos ou até milênios. Registros tão raros e valiosos que ficam trancados em uma área altamente restrita, inacessível para a maioria das pessoas. E quando falamos em o secreto, não é exagero. Esse é um verdadeiro cofre, onde até historiadores e acadêmicos precisam de aprovação direta do Vaticano para entrar. E mesmo quando conseguem, provavelmente há alguém observando cada um de seus movimentos. Algumas informações foram liberadas ao longo do tempo, mas a maior parte do que está lá dentro ainda é um mistério. O que poderia estar escondido ali? Relatos da Igreja primitiva? Registros de eventos históricos controversos? Teorias não faltam. Mas a menos que você se torne papa um dia, suas chances de descobrir são praticamente zero. O túmulo de Qin Shi Huang. Todos já ouvimos falar do famoso exército de terracota, de milhares de estátuas em tamanho real que protegem o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Mas aqui está o detalhe mais intrigante, e apesar de décadas de pesquisa, a câmara funerária do imperador nunca foi aberta. Dizem que o túmulo está repleto de tesouros e artefatos históricos inimagináveis, mas ninguém ousa entrar. O motivo? Primeiro, há o risco de destruição. Relatos históricos indicam que o local está cheio de mercúrio, usado na época para garantir proteção na vida após a morte. E de fato, testes revelaram altos níveis dessa substância ao redor da tumba, tornando a escavação extremamente perigosa. Além disso, há o medo de armadilhas. Lendas dizem que Qin Shi Huang ordenou a instalação de mecanismos mortais para impedir qualquer invasor. E até hoje, alguns arqueólogos acreditam que esses dispositivos podem estar ativos. Ou seja, por mais que todos queiramos descobrir o que está lá dentro, esse mistério pode continuar selado por muito, muito tempo. Sacsayhuaman. Esse nome pode ser difícil de dizer, mas o que realmente importa é o mistério que cerca esse incrível sítio arqueológico no topo de Cusco, no Peru. Sacsayhuaman é uma das maiores provas da impressionante engenharia dos Incas. O local é formado por gigantescos blocos de pedra, alguns pesando várias toneladas, encaixados com tanta precisão que nem mesmo um papel consegue passar entre eles. O mais intrigante?
Ninguém sabe ao certo como os incas conseguiram mover e posicionar essas pedras com tamanha perfeição. Mas há mais mistérios por lá. Algumas partes do sítio ainda não foram escavadas, e certos setores são completamente proibidos. Um deles é a caverna subterrânea de Chincana, que, segundo relatos, ligaria a fortaleza ao Templo do Sol. Será que existem túneis escondidos ou artefatos de civilizações ainda mais antigas enterrados ali? A verdade é que, enquanto novas escavações não forem autorizadas, esse segredo continuará enterrado no passado. A Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi, um dia, o maior centro de conhecimento do mundo antigo. Pergaminhos vindos de todas as partes do planeta reuniam os saberes das mentes mais brilhantes da época. Mas, segundo a lenda, tudo foi destruído em uma série de desastres. Todo esse conhecimento simplesmente desapareceu. Alguns acreditam que restos da biblioteca ainda possam estar enterrados sob as ruas de Alexandria. Mas escavar lá não é nada fácil. O local original foi destruído há séculos, e arqueólogos não podem simplesmente sair derrubando quarteirões na esperança de encontrar pergaminhos perdidos. Além disso, o Egito protege rigorosamente seus sítios históricos, tornando quase impossível obter permissão para escavar exatamente onde a biblioteca poderia estar. Mesmo assim, imaginar que um acervo perdido, cheio da sabedoria das civilizações antigas, ainda possa estar esperando para ser descoberto, bem, isso daria um filme incrível de Indiana Jones. Antártica, o continente proibido. Pode parecer estranho chamar a Antártica de um sítio arqueológico, mas considere isso, grande parte do continente permanece inexplorada e inacessível. E há quem acredite que, antes de ser coberta por gelo, civilizações antigas podem ter existido lá. Alguns exploradores afirmam ter encontrado evidências de estruturas enterradas sob o gelo. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que a tecnologia perdida e até pirâmides escondidas. Mas aqui está o problema: a Antártica é, essencialmente, uma zona restrita. Apenas alguns países podem explorá-la, e mesmo assim, apenas em áreas específicas. O Tratado Internacional que regula a região impõe regras rígidas sobre o que pode e o que não pode ser investigado. Por isso, mistérios continuam envoltos no gelo. Será que realmente existem ruínas ancestrais ali? Ou será que algo já foi descoberto e simplesmente nunca revelado? As pirâmides da Bósnia, de mistério ou ilusão? Pirâmides, na Bósnia? Pode parecer estranho, mas essa teoria tem gerado bastante controvérsia. Alguns acreditam que essas montanhas não são formações naturais, mas sim pirâmides construídas por uma civilização desconhecida e mais antigas que as do Egito. Se isso for verdade, essas estruturas poderiam mudar completamente o que sabemos sobre a história humana. Mas aqui está o problema, e a comunidade científica está dividida. Enquanto alguns arqueólogos dizem que não passam de formações rochosas naturais, outros insistem que há sinais claros de uma construção artificial. E para deixar tudo ainda mais misterioso, a área é, em grande parte, inacessível para escavações oficiais. As autoridades locais restringem a exploração do local, e há muita discussão sobre se essas pirâmides deveriam ou não ser estudadas mais a fundo. Seria essa a descoberta do século ou apenas um grande engano? Por enquanto, o mistério continua enterrado. Monte Shasta, o mistério escondido na montanha. O Monte Shasta, na Califórnia, é uma paisagem deslumbrante, mas também um dos lugares mais envoltos em mistério nos Estados Unidos. Há relatos de uma civilização perdida vivendo nas profundezas da montanha, avistamentos frequentes de OVNIs e lendas sobre cavernas secretas e estruturas antigas escondidas sob sua superfície. Mas aqui está o detalhe: o acesso ao Monte Shasta é rigidamente controlado. Embora turistas possam explorar certas áreas, as regiões mais remotas e justamente aquelas ligadas às histórias mais misteriosas permanecem fora do alcance. Além disso, a montanha tem um significado espiritual profundo para tribos nativas americanas, o que gerou ainda mais restrições para escavações e explorações. Será que há algo escondido lá dentro? Ou são apenas lendas que resistem ao tempo? Por enquanto, Monte Shasta guarda seus segredos. A Caverna das Múmias, um guardiã de segredos antigos.
No coração de Guanajuato, no México, existe uma caverna que abriga algumas das múmias mais bem preservadas do mundo. Graças ao ambiente seco da caverna, esses corpos resistiram ao tempo de forma impressionante, tanto que alguns parecem que poderiam simplesmente abrir os olhos e sair andando. Arqueólogos já tiveram a chance de estudar essas múmias, mas com uma condição: pouquíssimos foram autorizados a entrar na caverna em si. Muitas partes do local são restritas, pois qualquer perturbação pode comprometer a preservação dos corpos. Mas aqui está a questão: e se houver mais? Alguns pesquisadores acreditam que partes inexploradas da caverna podem esconder outros segredos ainda não descobertos. O que mais pode estar oculto nas profundezas escuras desse lugar? A menos que você tenha acesso especial, jamais saberá.